Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, assistindo televisão, né, nós estamos vendo que o Brasil pegando fogo, né? Queimadas, principalmente nos biomas da Amazônia, Cerrado, Pantanal, e essas queimadas atingem 10 milhões de pessoas. Mas vamos fazer uma diferença. Queimada é uma técnica já usada por pequenos proprietários e povos indígenas nessa época para começar, né, a possibilidade de futuro plantio. Isso é a queimada. É feito em pequena escala. Os incêndios é o que nós estamos vendo, né, no Brasil. Há queimadas que estão sendo feitas, mas ela não tem esse efeito dos incêndios. Os incêndios são criminosos, então são criminosos que estão agindo, né? Os céus do Brasil, né, está todo cinzento, a seca, o calor atacando várias regiões, né, mesmo que seja uma área de calor, esse período seja de calor, está 2 vezes mais, né, em algumas regiões. E quais as principais causas, né, desses acontecimentos? As mudanças climáticas que estão se desenvolvendo graças às formas que o sistema capitalista avança no mundo todo. Se nós formos ver, esse tipo de ocorrência está também em outras regiões do mundo. Há uma crise ambiental e uma crise social mundial. Como analisamos em outros programas, o capitalismo é um modo de produzir a vida que se expande buscando explorar, de um lado, as riquezas minerais e vegetais do mundo todo, ao mesmo tempo que busca colocar a seu serviço, nesse processo de exploração, a força de trabalho mundial. Então, é a forma que o capitalismo tem de se expandir, né? Ele quer, por exemplo, no Brasil, ele quer buscar todas as riquezas minerais que estão em todo o país, as riquezas vegetais, e aí o Brasil é riquíssimo, né, com seus vários biomas, e ao mesmo tempo aumentar a sua exploração sob a força de trabalho. E quanto mais o capitalismo se desenvolve, Karl Marx já analisava, né, quanto mais ele se desenvolve, mais ele se concentra em poucas mãos e mais a miséria aumenta, que é o que nós vemos hoje, né. Em uma entrevista ao canal Tutameia, o professor Gilberto Marques, da Universidade Federal do Pará, e é autor do livro chamado Amazônia, Riqueza, Degradação e Saque, analisa esse processo de concentração da riqueza a partir da análise do processo na Amazônia. Ele dá como exemplo que hoje os 5 homens, né, as pessoas mais ricas do mundo, mais que dobraram suas riquezas entre 2020 e 2023. Dentre eles está o tão comentado Elon Musk, né, dono aí do ex-Twitter, o ex-X, né, e que a partir de seu poder econômico ameaça até derrubar governos eleitos. Inclusive está constantemente ameaçando o governo Lula, né. Hoje, 1% da população mundial, que concentra mais riqueza que 300 milhões de pessoas, esse 1%, eles são responsáveis por 2/3 da emissão de gases com efeito estufa, que explica o calorão que assola a maioria dos países, dentre eles o Brasil, né. No seu processo de expansão, o capitalismo busca, né, diminuir também os custos do capital. Ou seja, ele quer diminuir os custos das matérias-primas e também ter uma força de trabalho mais barata, né, aumentando sua exploração sobre essa força de trabalho. Vamos tomar como exemplo o Brasil. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 1 ano antes de privatizar a Vale do Rio Doce, aprovou uma lei que foi chamada de Lei Candir, pela qual quem exporta produtos sem serem processados, como soja, milho, ouro, ferro, não paga imposto de exportação. Imagina só. É claro que o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de soja do mundo. Como não paga imposto, pode vender mais barato, principalmente para a China, né? O produtor, né, que está produzindo a soja, ele não perde nada. Quem perde é o governo que não arrecada os impostos, ou seja, perdemos nós, né?
o que significa ter menos de recursos para saúde, educação, saneamento, cultura. Então, produzir soja, milho, minerais, madeira é ultra lucrativo para exportar. Então, por isso que eles produzem para exportar. Aí se desenvolve a política de desmatamento para produzir, para exportar, e as cadeias legais se articulam com cadeias ilegais. Inclusive, o professor dá um exemplo. Ele diz que a cidade de São Paulo, em 2021, foi a que mais exportou ouro no Brasil. Ué, de onde vem esse ouro exportado legalmente da cidade de São Paulo? Vem do ilegal. Pois a cidade de São Paulo não tem minas de ouro, né? Ninguém está vendo minas de ouro quando vai à cidade de São Paulo. Então, é um arranjo ilegal que se articula ao legal e exporta ouro. Mas isso não se dá só em relação ao ouro, se dá em relação a outros minerais, ao ferro, né, que sai milhões de toneladas de ferro lá de Eldorado, de Paraupebas. Se dá em relação à madeira, né, que vão desmatando, né, com um afã insano na Amazônia. Se dá em relação ao gado. Nos governos Lula, nos dois primeiros governos Lula e no primeiro da Dilma, graças a uma política, né, se diminuiu o desmatamento, principalmente na Amazônia. No governo Bolsonaro, desmatar, né, virou política de Estado, celebrado na famosa frase, vamos deixar a boiada passar, né? Avançou o garimpo ilegal, o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, o avanço sobre as terras indígenas, a destruição também do Cerrado, do Pantanal, principalmente pela soja. E ele procurou também desmantelar e sucatear os órgãos de fiscalização. Então agora é reconstruir tudo, reconstruir os organismos, né, de fiscalização, fazer então um concurso, como foi feito agora, né, para aumentar o número de funcionários. O governo está tentando controlar novamente, principalmente as explorações ilegais. E o que acontece? É uma pressão sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, protesto contra a política econômica do governo, né? O sinal de alerta, né, de protestos contra o governo foi dado pelo pastor Silas Malafaia, que na preparação do 7 de setembro contra o Poder Judiciário, né, avisou, é fogo. E os incêndios se espalharam por todo o Brasil, quase que simultaneamente. Incêndios, como eu disse, são atos criminosos, né? A queimada é uma técnica utilizada por indígenas e pequenos proprietários na preparação do solo para o plantio. Somado os incêndios criminosos se alastraram e atingiram, inclusive, a maioria das grandes cidades do Brasil, próximas cidades. O Brasil pegando fogo de norte a sul, né? A região, por enquanto, que ainda está preservada de grandes incêndios, é o Nordeste, né? E o que o Congresso Nacional estava discutindo esse tempo todo? Ora, discutindo modificações no Código Florestal para facilitar o desmatamento e o aumento do uso de agrotóxicos. Eles estão discutindo justo o contrário, né? Ou seja, a gente está desmatando, é ilegal. Então vamos legalizar. A gente modifica o Código Florestal e fica tudo legal, né? E agrotóxicos? Vamos também facilitar o mercado de agrotóxicos. Imagina que os agrotóxicos eles são produzidos na Europa, mas lá são proibidos. Então eles produzem lá não podem ser utilizados, e aí os grandes proprietários do Brasil, que tem uma bancada forte no Congresso, querem liberar a venda de mais agrotóxicos aqui no Brasil. Então são as grandes cadeias de produção, né, que se articulam nacional e internacionalmente. O que mais que o Congresso estava discutindo? Estava discutindo como vamos, já estavam vendo como vão se articular para ver como o governo vai pagar os prejuízos que tiveram com os incêndios. Olha só, eles incentivam os incêndios e começam a discutir formas
legais, né, do governo pagar o prejuízo que eles tiveram. Bom, a outra grande discussão que estava rolando esses dias no Congresso, né, eles estavam discutindo a anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro. Esses golpistas que destruíram parte dos prédios dos 3 poderes, que explodiram um caminhão de gasolina no aeroporto de Brasília em dezembro de 23, golpistas que criaram barreiras para não deixar, né, os votantes comparecerem às urnas, né, porque avaliavam que seria mais votos para o candidato Lula, né, mas discutindo principalmente a anistia para Bolsonaro, pois o ex-presidente inelegível está inelegível, mas solto por aí, né, e continua pregando, né, o que pregou durante um tempão, contra o Alexandre de Moraes, que não é contra o Alexandre, é contra o Poder Judiciário, e dizendo que as urnas foram fraudadas, ou seja, que ele ganhou a eleição. Bom, ele sabe que os inquéritos em relação ao roubo de joias, né, a falsificação de documentos de vacina e o inquérito que o aponta como o principal articulador na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, eles já estão praticamente prontos, né? Alguns vão ser enviados para a Procuradoria-Geral da República, que vai, então, encaminhar o devido processo legal, né? Porque é um processo, né? Não é simplesmente sair prendendo. Então, tem o processo, ele vai se tornar réu, né? Vai ter o seu direito de defesa, a ter acesso a toda a documentação, etc, etc. Bom, então essa é a situação hoje no Brasil, né? De um lado, eles se articulando, a direita e a extrema-direita, que hoje no Brasil praticamente só existe extrema-direita, né? Articulando essas várias formas, né, de continuar depredando, né, o Brasil, as riquezas, né, e as riquezas minerais, vegetais do Brasil, e de outros se mantendo livres, né, para continuar fazendo o que eles fazem, que é destruir, né, as riquezas do Brasil e explorar ao máximo a classe trabalhadora. Então nós temos também que começar a discutir como é que vamos barrar esses bandidos. É importantíssimo discutir agora nas eleições, né, porque os bandidos estão em todos os níveis, viu? Eles são candidatos aí a prefeito, são candidatos a vereador, pessoas que têm essa posição. Nós estamos vendo lá em São Paulo, né, enfrentando uma candidatura, né, como o Pablo Marçal e o atual, né, prefeito de Raul Nunes. Bom, então nós temos que discutir também essas formas, né, que os bandidos têm de atuar no Brasil. Então, a parte do Congresso que está comprometida com o desenvolvimento do Brasil, sem agrotóxicos, e todos aqueles que querem ver esses criminosos presos, e aí é importante discutir uma reforma agrária, porque o Brasil nunca fez reforma agrária, há uma parte do Congresso que também está discutindo, né, esse projeto de desenvolvimento para o Brasil. E nós também temos de desenvolver essa discussão. Então, procure discutir, né, essas questões, porque elas dizem, inclusive, respeito à sobrevivência do planeta Terra. Não é só uma questão, né, de sobrevivermos nós no Brasil, é o próprio planeta, né, ou seja, a nossa casa que está sendo ameaçada por todos esses criminosos. Para terminar, vamos ouvir um grito que vários artistas goianos fizeram em defesa do Cerrado, né? Mas isso pode se aplicar também em defesa do Pantanal, em defesa da Amazônia, em defesa do planeta, né? Vamos lá? Anton, se a gente vive lutando, Anton, se eu peço pra gente a reunir. Pare e preste atenção. Eu vou contar para vocês como se salva um coração. Berço de uma grande flora, fauna e vegetação. Basta você abrir a mente, consciência é semente para uma grande evolução. De espécies endêmicas a planta medicinal, Da fossa calunga colhendo raiz de pau. Sertão velho ignorado, sem cuidado vai secar. Brasília tá secando, São Paulo já chega lá. a
Alô, povo brasileiro, se liga, pega a visão. Chapada dos Veadeiros precisa da sua atenção. Todo mundo se unindo, causando revolução. Juntos pra salvar a Chapada dos crimes e da invasão. Cada espaço é sagrado, precisamos do cerrado. Se vocês não entenderam, é porque tem algo errado. Vou deixando meu recado que vai pro Brasil inteiro. Precisamos preservar Chapada dos Veadeiros. Mais uma vez, mais um lugar, estão de olho querendo pegar. Cês não tão vendo, tá tudo errado, com seus tratores matando o cerrado. E a floresta que resta já é muito pouca, assim como a água que faltará na sua boca. Preço das águas veias que nascem aqui, Abastece do Rio São Francisco ao aquífero Guarani. São muitos olhos d'água e muito de zóio na água. Pra molhar o desmatado, o minério só já bate o gado. Lhes convido pra levantar, deixar um pouco o celular. Agora pare pra pensar. E se a água acabar? O Cerrado possui uma diversidade imensa de fauna e flora. Reserva de biodiversidade por ter espécies únicas e muito ameaçadas. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está desprotegido. Nenhum hectare a menos. Ai, Manu cantou no tronco do Jatobá. Destruíram sua casa, derrubaram candombá. Tacaram fogo e tudo, muito veneno no ar. O que será dos rios começaram a secar? A cada 10 meses, um rio morre no Cerrado. A Chapada dos Veadeiros, patrimônio da humanidade. 1/3 da biodiversidade brasileira. A savana tropical mais rica do mundo corre perigo. Precisamos de vocês. Tem que avisar todos os colegas. Tem que Ai, preste atenção, Chapada dos Veadeiros precisa de proteção. Ai, preste atenção, Chapada dos Veadeiros precisa de proteção. Tem que avisar. Preste atenção, Chapada dos Veadeiros precisa de proteção. Ai, preste atenção, Chapada dos Veadeiros precisa de proteção. Avisa os colegas, avisa os irmãos, avisa meu povo de toda a nação, avisa os quilombos para resistir, aqui é a Chapada, não vamos sair. Eu sou indígena, sobrevivente da história do Brasil. Chapada dos Veadeiros, precisamos preservar. Futuro dos nossos filhos depende deste lugar. Sou nativa, sou calunga, sou catira, sou da Sussa. O Cerrado é minha vida. Esse papo me assusta. Realmente o que assusta é que fingimos que não vemos, enquanto sabota a fonte, toda a água que bebemos. Olhos d'água que não choram, a seca é o que merecemos. Até o coração gritar, nenhum hectare a menos. Carrega a maldade no olhar, desmatam e acham normal. Só pensam no quanto lucrar, reverenciam nota geral. Mês de Chapada é rap e também é preservação. Pra alguns nós somos só moleque, pro Cerrado nós é guardião. Jararaca, paca, cutia, cascavel, bacurau, poeiral, carcará, tatu, juriti, surucuá, sucuri, água fria, guaxinim, tamanduá. O assobio seco do Coati me avisou que sou daqui, me chamou pra acordar. Levanta, brejeral de Buriti, avante o cheiro do piqui, vamos todos nos abraçar, que a nossa casa há de sempre ser aqui. Onça preta, Graxaim, sou Cerrado, meu lugar.